Vamos falar de educação, terça-feira. Todo pai fica muito preocupado quando o filho vai mal na escola, tira notas baixas. A gente quer logo saber qual é o motivo. A gente está aqui com o André Ramal para tentar descobrir um pouquinho dessa situação. Mas hoje nós vamos falar se isso pode ser resultado de algo mais sério, uma dificuldade na hora de aprender. Na nossa coluna de educação, nós vamos falar de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que, se não for tratado, pode sim atrapalhar o aprendizado. André Ramal já está aqui para explicar para a gente. André, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. O que é essa hiperatividade que acaba se refletindo dentro da escola? A hiperatividade é como popularmente é chamado esse transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou TDAH, que tem algumas nuances como o DDA e outros, mas sintomas bastante parecidos, e que é um distúrbio neurobiológico. Por isso é mais estudado, diagnosticado e até tratado por neurologistas, profissionais da área médica, mas interessa muito a educação porque tem consequências muito diretas na hora da aprendizagem. Se apresenta com que sintomas, assim, basicamente, para a gente poder identificar? Em geral, crianças com hiperatividade, elas têm um comportamento muito agitado, elas são... Mesmo em casa, André? Mesmo em casa. Em casa, na escola, em todos os lugares. São muito agitadas, super excitadas, têm um problema para concentrar a sua atenção nas coisas, falam muito e vão pulando de um assunto para outro. Também tem uma dificuldade grande de lidar com a frustração, quando você diz não, ou quando você coloca limites ou regras, enfim, e outros sintomas que variam de caso a caso. O que acontece, por exemplo, dentro da sala de aula? Está acontecendo uma tarefa lá, e a criança está dispersa ou está falando muito? Pois é, Vandrei, você imagina uma criança que tem dificuldade para ficar muito tempo sentada, para ouvir longas explicações do professor e que precisa fazer isso dentro da sala porque a escola é organizada assim. Então, uma criança que, enquanto o professor fala, fica, às vezes, perturbando o colega, conversando com outra pessoa, andando pela sala, e aí acaba não só não aprendendo, tendo consequências na aprendizagem, mas também sofrendo até um pouco de discriminação das outras crianças, que pensam que o aluno veio só para perturbar, o professor tira para fora de sala, quando, na verdade, esse distúrbio precisaria de um tratamento. Vamos entender um pouquinho mais. A repórter Suzana Naspolini conversou com duas meninas de 11 anos que ficaram mais felizes depois que descobriram o distúrbio e começaram a fazer o tratamento. Bárbara ouvia todo tipo de crítica. Relaxada, descuidada, preguiçosa, não gosta de estudar, não consegue ler, não consegue se concentrar. Todo mundo achava isso. Todo mundo achava isso. Tuane também sempre enfrentou os olhares de recriminação. Era muito preguiçosa para estudar. As pessoas diziam isso? Que você era preguiçosa? Sim. Como é que você se sentia ouvindo isso? Me sentia assim... Porque eu tinha dificuldade, né? Então eu me sentia um pouco triste, assim, que eu não conseguia. Você queria estudar? Isso, mas não conseguia. As duas meninas têm o transtorno chamado de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, e que atinge 5% das crianças em todo o mundo. Elas se tratam na Santa Casa, no centro do Rio. Bárbara está com 11 anos e há 1 ano e meio é acompanhada pelo médico. Eu tenho dificuldade na leitura e me distraio muito enquanto copio as coisas. No caso de Tuane, que também tem 11 anos, o diagnóstico veio há apenas 3 meses. O pai dela conta que o sinal veio da escola. No colégio tem uma psicóloga, né, a Sônia, e aí ela que falou, eu acho melhor eu vou indicar uma pessoa da Santa Casa para ela começar a fazer um tratamento, porque ela nos estudos não está indo bem. É preciso que haja uma sintonia entre os pais e a escola. E uma parceria, que os pais aceitem melhor o que a escola fala e que a escola dê mais atenção para as crianças e que encaminhe para fazer o tratamento. O tratamento para o déficit de atenção e hiperatividade é basicamente medicação e terapia. Agora, um alerta para os pais. Quanto mais cedo o transtorno for tratado, maior a chance de evitar problemas lá na frente, quando a criança entrar na adolescência. Tratamento precoce evita abuso de drogas na adolescência, evita problemas em relação ao comportamento, evita expulsão, evita dificuldade de relacionamento com os outros colegas, evita comportamentos até, podemos dizer assim, marginais na idade adulta. Então, a orientação aos pais, não tenham preconceito. Se a escola identificou ou achou que seu filho procure ajuda.
vá. Na verdade, você está facilitando, dando qualidade de vida não só ao seu filho, mas à sua família também. Porque se seu filho tem uma vida boa, ele também vai te dar paz e tranquilidade na adolescência e na idade adulta. Com o diagnóstico certo e o tratamento adequado, vida normal para as crianças, com tudo o que elas têm direito. Eu queria ser cantora. Cantora? Isso. Para isso tem que estudar, né? Tem que estudar. Fazer medicina. Não é a hiperatividade, o déficit de atenção que vai me atrapalhar de seguir minha carreira. Teu sonho tu vai alcançar. Vou. É isso aí, tem que seguir todos os sonhos. André, só para os pais identificarem a diferença entre a hiperatividade e a indisciplina, a bagunça mesmo que as crianças acabam fazendo, às vezes, normalmente. Hoje a São sala de aula, né? tem até uma dificuldade para lidar com as crianças porque elas estão muito mais interativas, existem uma série de estímulos externos. Nós estamos com uma cabeça muito mais hipertextual, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, se a criança é mais agitada, mais indisciplinada, não quer dizer de cara que ela seja hiperativa. Quem pode fazer um diagnóstico desses é só um especialista. Como também não se pode dar nenhuma medicação sem ter uma orientação médica. E as escolas podem fazer o quê? Identificando, chamando os pais? Não é papel das escolas fazer um tratamento, claro, mas sim fazer uma identificação, lançar algumas hipóteses, se for confirmada, ter uma interação muito direta com os pais e com esse especialista que está fazendo o tratamento e, na medida do possível, dar uma atenção mais personalizada para essa criança, até para evitar a discriminação e também para que ela possa realmente aprender. Claro, e seguir nos estudos, que é o mais importante, né, André? Exatamente. André, daqui a pouquinho volta com a gente. Olha só, quem quiser buscar atendimento na Santa Casa do Rio deve marcar consulta pelos seguintes telefones. São 2533-0118 e o 2221-4896. Já estão aí para você. E também a BBR oferece tratamento para os transtornos da aprendizagem a preços populares. O número é o 3528-6363. Olha, uma informação agora importante para você que muita gente não sabe. Quem é deficiente ou tem algum tipo de doença crônica tem direito a usar o transporte público de graça, com o chamado Vale Social, mas que muita gente não sabe ou não está conseguindo. Vamos ver na reportagem do Alex Cunha. A rampa de acesso à estação de trem é apenas mais um obstáculo no caminho de Dona Elisa. 2 vezes por semana, ela sai de casa para as sessões de fisioterapia. Há 4 anos, as dores e o enrijecimento das articulações, provocados pelo lúpus, ficaram ainda mais intensos. Até chegar aqui, para pegar o primeiro transporte, são 30 minutos de caminhada, mais essa subida. Você viu, ó, é tudo duro, se eu botar a mão em mim, eu tenho nódulos em tudo quanto é lugar. O destino final é a zona sul do Rio. Do Jardim Primavera, em Duque de Caxias, onde mora, até o bairro do Jardim Botânico são 2 horas. Primeiro, de trem até São Cristóvão e depois, ônibus até a Lagoa. De lá, mais uma caminhada até o local da consulta. O itinerário foi escolhido para economizar. E mesmo assim, por semana, Dona Elisa desembolsa quase R$21 com um transporte para fazer a reabilitação. Todo esse sacrifício não seria preciso se Dona Elisa tivesse em mãos um cartão, o do Vale Social. Um benefício que foi criado há 6 anos e que permite aos portadores de deficiência e de doenças crônicas como ela o direito à gratuidade nos transportes em todo o estado. A balconista diz que ainda não conseguiu o Vale por falta de um laudo médico. Para fazer o cadastramento do Vale Social, é preciso uma foto 3x4 recente, os originais e as cópias da carteira de identidade, do CPF e do comprovante de residência, e mais o laudo médico. Às vezes o laudo médico que é apresentado, ele não apresenta exatamente a situação do paciente. Nesses casos a gente convoca as pessoas para uma perícia médica presencial. Hoje no estado existem 80 mil cartões de Vale Social, mas a expectativa é que o número possa aumentar para 200 mil. Nós temos muitos pacientes que não têm essa informação sobre quais passes eles têm acesso, em especial os pacientes que moram mais distante da cidade do Rio, ou seja, em outro município, fazem com que eles tenham dificuldade em vir ao tratamento e, por vezes, chegam a ponto de abandonar esse tratamento.
Robson fez o cartão logo depois que a lei foi criada. Sem ele, diz que o tratamento já teria sido interrompido. Mas ele reclama da falta de integração com os transportes controlados pelos municípios. Hoje, o Vale Social só serve para os serviços que são concessão do Estado, como trens, metrôs, barcas e ônibus intermunicipais. Se o bilhete pago, né, por exemplo, o bilhete único, ele é integrado em todas as regiões do Estado, por que não fazer isso se a tecnologia já está a esse alcance? Edmilson Ávila, o que explica esse descumprimento de um direito aí de deficientes, de portadores de doenças crônicas? O rapaz falou tudo ali, a tecnologia está a serviço da gente. E agora, olha, os municípios já podem ter, há um convênio, já é possível fazer um convênio com o governo do estado, com a Secretaria de Transportes. Todo município da região metropolitana, são 20 municípios, podem fazer isso, Ana. Então, os moradores podem ter esse benefício que é andar de graça, trem, metrô, ônibus, sendo intermunicipal ou municipal. Mas muitos municípios, apenas 3, Ana, 3 mais o Rio de Janeiro, até hoje tem esse serviço de graça. É só Caxias, Japeri e São Gonçalo, né? Rio de Janeiro e Niterói deve entrar em breve. O fato é que todos os municípios podem ter. O fato é que muitos municípios não entram nesse setor porque tem que desembolsar dinheiro. As empresas de ônibus também não divulgam muito esse serviço porque a gratuidade também desembolsa um dinheiro. Então é importante essa informação para que todos busquem informação que é possível andar de graça e economizar esse dinheiro tão importante na hora do tratamento. E principalmente não interromper o tratamento às vezes porque não tem sequer o dinheiro, né? Nem economizar, às vezes a pessoa não tem. Olha, Enfim. é só pegar o formulário numa unidade hospitalar, levar para o seu médico, para o médico atestar lá, fazer o laudo médico de que você tem este direito.